Olá, muito boa tarde. Começamos mais um ABC das Mães e eu gosto sempre de começar o nosso programa fazendo um convite para você que está aí assistindo. Olha, segue a gente lá nas redes sociais, @ABC das Mães, tem Facebook, tem Instagram, tem fanpage e tem também o nosso canal do YouTube. E você já sabe, né? Ficou com qualquer dúvida referente ao tema? Coloca aqui nos comentários dessa transmissão, que também está ao vivo pelo Facebook, ou então manda um e-mail para a gente no contato @abcdasmães.com.br, tá bom? Eu espero vocês lá pelo e-mail, no Facebook, enfim, o nosso bate-papo nas redes sociais. São aí 24 horas e diariamente aqui na TV Mais, todos os dias, às 14 horas, tá bom? Agora, o papo de hoje é bem sério e pouco se fala, poucas vezes eu li ou ouvi sobre o assunto. Nós vamos falar sobre depressão na infância com a nossa psicóloga, parceira aí do ABC das Mães, Valquíria Volman. Boa tarde, Valquíria. Obrigada mais uma vez por ter vindo ao nosso programa. E hoje é um assunto bem sério, né? E pouco falado, né? Porque eu quase não vejo as pessoas falarem de crianças com depressão, mas assim, engana-se quem acha que não acontece, não é verdade? Não acontece, acontece sim. Boa tarde, Cláudia. É bom estar aqui de novo. Acontece sim e é um tabu, né? A gente ainda não fala muito de depressão na infância, acha-se que é muito fácil, a criança tá daquele jeito, que é birra, que é pirraça. A gente falou de birra na semana passada, né? Então é muito confundido. As pessoas elas têm dificuldade de chegar, inclusive profissionais, de chegar ao diagnóstico, né? Muitas vezes, quando a gente vai fazer um diagnóstico diferencial, uma hipótese diagnóstica, a gente anda por outros caminhos, é até uma dificuldade para a gente. A gente fala, não, é dificuldade escolar, déficit de atenção, hiperatividade, transtorno de conduta, mas existe sim a depressão na infância. Então, existe a depressão na infância. E agora, como que o pai e a mãe aí de casa pode identificar, né? A diferença, eu acho que a linha é tênue ali, né, entre depressão e tristeza. Como eu vou identificar se a criança às vezes está só triste? Não é uma depressão. Qual que é a diferença entre a depressão e a tristeza na criança? Olha, a tristeza, ela tem um objeto, né? A tristeza, você sabe por que a criança está triste, você identifica ali na situação um motivo. Então, você consegue, a gente fala assim, você consegue identificar o objeto, quer dizer, a causa, né? Tem um porquê. Estou triste porque perdi o meu brinquedo. Porque perdi o meu brinquedo. Estou triste porque, até por uma coisa mais grave, porque meus pais estão se separando, porque morreu a questão do luto, né? Porque faleceu ali um parente, a perda de um familiar, um cachorro. Então, isso provoca uma tristeza, mas é bem identificado a situação. O que precisa se preocupar é quanto tempo perdura, porque não é porque é só uma tristeza que pode ficar na tristeza. Dependendo de como for, a coisa pode até evoluir para uma depressão. Então, depende do período. Se perdurar ali por mais ou menos depois 15 dias, 20, já é bom se preocupar. Então, um exemplo aqui, se a criança passou por um luto, é normal ter a tristeza aí por uns 15 dias e tem que observar para ver se não vira uma depressão. É isso mesmo. Né? É basicamente isso. E quais são os sintomas mais comuns da depressão na infância? Né? Quando já passou da tristeza, quais sintomas a criança apresenta? A gente pensa logo de cara que depressão é a tristeza, é o choro, isso também faz parte. Mas na criança também a gente pode observar uma irritabilidade excessiva, uma falta de apetite extremo ou muita vontade de comer, falta de sono ou excesso de sono, desinteresse pelas coisas da idade, isso são pistas. Mas o mais importante é uma mudança de comportamento extremo. Quando a criança, que aí os pais conhecem os seus filhos, muda completamente o comportamento de uma hora para outra, repentinamente, e mantém-se nesse comportamento novo, estranho àquela família, é algo que chama atenção. E a depressão, ela pode, é possível ver criança a partir de que idade com algum tipo de sintomas de depressão, assim, mais comum de se ver? A gente fala em torno de 4 anos. 4 anos você já começa a identificar ali um caminho que pode se desenvolver para uma depressão. Você pode indicar, ter alguns indicadores. Mas veja, Cláudia, é importante também a gente dizer o seguinte, apesar da depressão estar sendo tratada hoje já como uma epidemia mundial, inclusive no Brasil, os índices nos últimos anos aumentaram,
ainda a gente fala em números grandes, mas o percentual, apesar de ser grande, é 5%, 6%. É muita coisa, porque a gente está falando no universo de bilhões de pessoas. Entretanto, o número de crianças, se a gente pegar o percentual, tem mais criança que passa por tristeza e por outras coisas do que com depressão. Porque também a gente tem que tomar cuidado com o excesso de diagnóstico, de tomada de desespero, aí, porque também existe um desespero por parte dos pais, de identificar como uma depressão algo que faz parte do desenvolvimento também da criança. Porque em algumas fases da criança, ela fica mesmo mais introspectiva. E isso não é sinal de que vai entrar numa depressão ou que esteja extremamente triste, necessariamente. Olha, e eu me lembro um pouco de mim nessa fase. Acho que por volta dos 10 anos eu passei por essa tristeza. Acho que talvez na transição. Eu era uma criança que não queria crescer. Eu nunca fui aquela criança que queria ser adulta. Eu me desesperava saber que eu já estava crescendo, que eu já estava perto de ficar adulta ou adolescente. Então tem que tomar cuidado com essas fases de transição, que pode ser como uma tristeza, né, normal, eu me sentia triste porque eu estava crescendo, né, e tomar cuidado para não ser uma depressão, aí o pai tem que tomar. Muitas vezes o próprio ambiente, ele vai ser facilitador para a depressão ou vai atuar também como protetor para que aquela depressão não evolua, né? Tem também fator genético que a gente precisa também levar em conta aí, né? Uma predisposição genética. E quando tem um caso de depressão já diagnosticado na família, alguma coisa nesse sentido, há uma predisposição e o meio ele é importante. Então, esses ritos de passagem no desenvolvimento, você falou 10 anos, né? Sim. É bem ali na pré-adolescência, né? É um rito de passagem, são ritos que tornam o emocional mais instável, que pode desenvolver uma depressão, sim, mas é um momento onde há uma sensibilidade emocional maior do sujeito, da criança, né? Enfim, e que dependendo de como o meio age, como o meio acolhe, isso pode se desenvolver mais ou menos. Então, e a depressão, Valquíria, eu vi você falando, associou aqui também a tristeza, ela sempre vem... Ela parte da tristeza, então a pessoa desenvolve depressão porque ela está triste com alguma coisa? É sempre a partir desse princípio ou não? Tem nada a ver? Não, porque tem muitas vezes que a pessoa ela entra num estado melancólico e ela não consegue identificar que antes veio uma tristeza. É o mais comum, é o senso comum. Muitas vezes a pessoa ela é assolada por aquele sentimento, e aí a gente está falando um pouco aí, fazendo paralelo com o universo do adulto, né? Que é onde a gente consegue ter mais material para falar, porque a criança não consegue verbalizar aquilo que ela sente. Ela vai demonstrar isso em atitudes, ela vai demonstrar num desenho, num comportamento, numa brincadeira, e às vezes não é nem fechado aquele episódio, aquela coisa característica ali do depressivo, que não quer abrir a janela, que não quer levantar da cama. Não, a criança muitas vezes vai brincar demonstrando um ambiente de extrema agressividade e vai verbalizar e vai falar também da autoestima, de como tá, mas tudo de uma forma lúdica. Então não dá para a gente dizer exatamente o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, porque muitas vezes a depressão ela assola, às vezes pode ser até inclusive uma questão hormonal. Hoje reconhece-se muito o papel importante da vitamina D na regulação aí desses sentimentos, dessa questão da tristeza. Então, isso também precisa ser levado em conta. Olha, então são vários fatores aí. O ideal é nós pais estarmos sempre atentos aí, né, a qualquer sinal. E uma vez percebida, né, esse sintoma aí de depressão, o que nós pais devemos fazer? Um sintoma que já passou, já não é uma tristeza comum, que já está perdurando. Eu acho que o melhor caminho, primeiro, são os pais que estão ali, observarem isso na criança, tentar acolher, tentar ouvir, tentar entender. É muito importante também identificar se isso acontece também em outros contextos que não na família. Na escola, em algum outro curso que a criança faça, ou ver se é só com a família ou se é com alguém, outros responsáveis que cuidem da criança. Uma vez detectado que precisa de ajuda, o melhor caminho é primeiro retornar ao pediatra. O pediatra ele vai
vai excluir qualquer sintoma biológico, hormonal, qualquer doença física que possa também estar provocando aí esse retraimento. Às vezes é alguma coisa que está provocando dor e a criança não sabe dizer. Então a gente precisa excluir isso. Uma vez excluído tudo isso, verificando que a criança está em sofrimento, aí vale a pena uma avaliação psicológica. Então, a ajuda especializada, nós pais devemos ir atrás quando a gente detecta que isso já está atrapalhando aí o desenvolvimento da criança, já passou um pouco. Porque a criança está em sofrimento, criança está em sofrimento. E muitas vezes a família também precisa de auxílio até para ver como que vai manejar essa situação, né? Então, aí vale a pena, sim. E, Valquíria, esses dias eu estava lendo, eu não me lembro onde, né? Mas disseram que o aumento do índice de depressão em crianças está relacionado aí à ausência. Às vezes os pais estão lá, estão todos na sala, mas um no computador, o outro no celular. Você relaciona também com isso? A gente tem que prestar tanta atenção e é tão difícil, porque num descuido a gente se perde ali, fica uma hora, né? No tablet, no celular, enfim. Pois é, parece até clichê, porque hoje a gente está se dando conta de como isso está influenciando, mas não é por acaso que os índices de depressão, eles têm aumentado muito nas últimas décadas, o nosso comportamento mudou muito, né? Então a gente fala muito que a criança, hoje os pais já internalizaram que a criança ela não pode ficar muito no tablet, no celular, mas os pais não saem do WhatsApp, não saem das redes sociais, então é uma mudança de comportamento na família e que provoca, assim, eu relaciono. A criança está mais isolada, está com dificuldade de interação, ela interage muito com a máquina, né? As crianças, para poderem ficar ali naquele meio, naquele ambiente, sem trazer nenhuma situação aversiva para os pais, a gente acaba recorrendo, né? àquela situação. Eu acho que isso não pode sair dos nossos olhos, não. Acho que isso é um fator relevante para a gente poder pensar assim quando a gente está olhando uma criança. Claro que existem, como a Valquíria já mencionou aqui, vários outros aspectos, inclusive aí, né, familiares, né, pessoas que já tenham passado na família, tem os aspectos aí genéticos, mas observar sempre o meio, né? E o diálogo na família sempre bem-vindo, até para ajudar a detectar qualquer tipo de tristeza, para que depois também não vire uma depressão, né? Sim. Os pais sempre ali observando e sempre a família participando de tudo. Porque muitas vezes, inclusive, até estamos falando de tristeza agora, né? Ainda não chegou na depressão. Uma situação que a criança passou na escola, que está tão triste, e o pai ou a mãe estão tão pouco disponíveis ali para ouvir aquela criança, para escutar, para acolher a criança naquela história, que aquilo não é elaborado. A criança ela só aprende. Vou falar muitas vezes isso aqui. A linguagem ela é muito importante, é algo que é aprendido, não está dado. E a criança só vai aprender a verbalizar o sentimento dela se isso for ensinado, se tiver chance para ensinar. E a gente só ensina. Né? A gente só ensina se a gente escuta a se comunicar. Não tem comunicação, como. É tudo aí. Agora, e assim, é tão difícil, né? A gente detectar a depressão, às vezes, num adulto, imagina numa criança ou num adolescente. Mas antes da gente entrar aí nos adolescentes, eu acho que eu vou para um break rápido. Vocês vão ali, tomar uma água e volta, porque o assunto agora também vai ser um pouco mais abrangente, porque os adolescentes, né, nós temos como pais, né, tem pais e mães de adolescentes que assistem ao programa, que estão nas redes do ABC das Mães, que devem prestar muita atenção, né? Porque é uma fase bem complicada, né, Valquíria? Sim. Então, a gente vai para um break rápido e eu já volto para a gente falar um pouco sobre a depressão em adolescentes.
No mundo que precisa de mais coexistence, que precisa de mais equality, respect, tolerance, aprenda inglês com quem pensa como você. Você, cidadão do mundo. Voltamos, aqui estamos com a nossa psicóloga, Valquíria Vullmann, falando hoje sobre depressão na infância e agora nós vamos falar também na adolescência. Eu estava aqui na hora do intervalo conversando com a Valquíria e ela me disse que muitos casos de depressão lá no consultório, no infantil, né, são diagnosticados porque os pais levam porque está com problema na escola, né, é difícil em casa nós pais relacionarmos, né, a criança com depressão, porque eles é só alegria, só felicidade. Acho que é até difícil para os pais aceitarem isso, não é, Valquíria? Não, é muito difícil, sim. É difícil para os pais identificarem, para a escola, porque vem pelo problema de aprendizagem e até para a gente. Assim, eu tô quando eu recebo uma família, né, por conta de uma criança que vem procurar atendimento, eu sempre preciso escutar primeiro os pais. E na primeira escuta, a gente procura não fazer nenhuma ideia da criança, mas é inevitável que a gente pense, pode ser que seja isso. E na hora não é que surpreende que a tristeza ali já está evoluindo para uma depressão e não aparece, porque é isso, né? Aparece como irritação, como dificuldade de aprendizagem. E na verdade está fazendo birra, não está querendo mais ir para a escola, eu até quero saber se está acontecendo está com preguiça e não aparece. Mas aí se você vai mais a fundo, você vê que a questão da autoestima ela está ali prejudicada e que a criança não está conseguindo verbalizar. E é isso, né? É uma caixinha de surpresa. A criança é uma caixinha de surpresa. São tantos gente. detalhes, né? Aí agora, antes de nós irmos por um intervalo, eu perguntei aqui para a Valquíria, né? Porque já é tão difícil. O diagnóstico da depressão num adulto é difícil, numa criança, muito também. E quando isso acontece na fase da adolescência, que por si só já é uma fase mais confusa, né? E aí, como funciona, né? E como identificar e prestar atenção nesse adolescente? Porque, como eu disse, essa fase já sozinha já é bem complicada, né, de se passar. É complicada, mas a gente esquece disso com muita facilidade, né? A gente entende a adolescência como aquele período melhor da vida. Nossa, você é ótimo, olha, você está bonito. Só que não, o adolescente nunca se acha bonito. E realmente tem aquele corpo se transformando ali, que ainda não é de infância, não é de adulto. Gente, e eu imagino hoje em dia, com essa, né, rede social, tudo aplicativo, todo mundo fica lindo no filtro. Pois né? é um julgamento, se julgam. Então, não é nada fácil ser adolescente. E a gente esquece disso com muita facilidade. E muitas vezes os pais não acolhem. Os adolescentes, eles costumam dar mais dicas de que algo não vai bem do que a criança. Porque eles já conseguem falar. Então, uma fala que a outra ali, quem tiver ouvido, consegue ouvir. Quem tiver disponibilidade para escutar esse adolescente, consegue escutar alguma coisa do tipo, minha vontade é sumir, eu realmente não dou uma bola dentro. Tá bom, tudo dá errado mesmo. Então, uma frase, outra que se repete, aparece e volta a aparecer, é importante que a gente acolha. Mas, às vezes, os pais também, Cláudia, têm dificuldade de acolher porque não sabem o que vão fazer com aquilo também. Porque é uma situação muito delicada, né? Isso volta para a gente. Onde é que eu estou falhando? Né? Então, a gente quer que aquilo suma de uma vez por todas. Então, a gente também, às vezes, acaba passando por cima dessa situação, a gente enquanto pai, mãe, né? E não acolhendo ali aquela dica que o adolescente muitas vezes está dando para a gente não enxerga. Então tem que prestar atenção. E uma vez que o pai ou a mãe não enxergue, né, qual que é o risco, né, de um adolescente aí com depressão? Porque tem de tudo a piorar aí nessa fase, né? Quais são os riscos que os pais, que a família podem enfrentar se não for corretamente, né, feito o diagnóstico e o tratamento? São muitos riscos, Cláudia. A criança, o adolescente agora, ele pode não desenvolver, não passar por essa fase de uma maneira
adequada, ter prejuízo acadêmico, pode ter prejuízo emocional, prejuízo interpessoal aí nas relações sociais dele. Pode aparecer aí uma fuga pelo uso e abuso de álcool, drogas lícitas e ilícitas, que também é um mundo que se abre aí na entrada da idade adulta. E pode também, inclusive, a gente ter aí, como tem aparecido muito e que também é um tabu, a questão do suicídio. Isso é algo, é fato, a sociedade ela tem dificuldade de falar sobre isso é real, acontece, e mesmo às vezes acontecendo em alguma comunidade, em alguma escola, a maneira que a comunidade encontra de lidar com isso é o silêncio, ela não entra na abordagem, né? Então, isso é muito, muito delicado. Inclusive no Netflix tem acho que é um seriado, um documentário sobre 30 Reasons Why. Esse, né? Já está na segunda fase já. Tá, terminou, E assim, eles tratam sobre o suicídio, né? Mas falando do bullying, né? Que foi esse, né? Que ocasionou o suicídio, foi o bullying. Foi o bullying, mas assim, foram situações, né? Não chegou... Que levaram... que levaram... Eu assisti as 2 temporadas, até porque isso era tema no consultório, aparecia muito adolescente falando disso. Tem hora que eu me obrigo a ver desenho, ver série. Para saber o que está acontecendo, saber o que está acontecendo. E esse foi um que eu assisti do começo ao fim. E o bullying, ele aparece, ele é uma consequência, né, de uma série de situações desconfortáveis que a adolescente, a protagonista, ela passa. Mas o mais interessante é isso, ela dava sinais. Na segunda temporada, que eles retomam isso, começa a aparecer os sinais que ela dava de que não ia bem e a falta de acolhimento, né? Primeiro porque ali tinha uma rede totalmente despreparada. Isso é importante também, a gente investir na rede no entorno do adolescente. E aí eu me dirijo também aos profissionais da educação, que precisam levar esse tema, essa preocupação para os pais, precisam dar um suporte, precisam também refletir a respeito desse tema. Não dá para fazer de conta que ele não existe. A adolescência é um momento de transição ali, de um turbilhão emocional e que a gente não sabe que caminho vai dar se a gente também não dá um suporte para isso. É isso, pode ser que um caminho seja um caminho infeliz. Então, mais uma vez, todos que estão à volta aí desse adolescente, observar. E, Valquíria, e os adolescentes que procuram? Quando é feito o diagnóstico de depressão no adolescente, geralmente, no seu consultório, os pais levam, eles chegam até você, a escola orienta que os pais procurem, né? Como que geralmente chega no consultório? Tem de tudo, tem para todos os gostos. Mas, ultimamente, eu tenho notado que os adolescentes, eles têm pedido mais. Tá. Né? Os adolescentes que conseguem ter ressonância na família, eles têm pedido mais para ir. Acontece caso do adolescente chegar antes da família, do adolescente me procurar, e como é adolescente, é menor de idade, eu não posso seguir também sem o aval da família, sem o consentimento da família e eu preciso também reportar para a família ali alguma situação de maior risco. Eu falo muito para o adolescente o seguinte, olha, o que a gente está tratando aqui fica entre nós. Uma situação que eu observe que eu preciso reportar aos seus pais, ou você vai fazer primeiro, ou a gente vai fazer junto, ou eu vou fazer. Porque tem coisa que não dá, que a gente precisa também, precisa comunicar. Né? Uma situação dessa grave aí, que um adolescente pode estar muito deprimido, a ponto de precisar de uma ajuda médica, medicamentosa também, e com alguns riscos ou uso de drogas, a gente precisa também, não dá para ficar isso ali no consultório. É claro que o diálogo, as questões emocionais ali que estão na periferia da coisa, elas ficam, até por uma questão de vínculo. Mas tem outras coisas que o profissional da saúde precisa saber, né? Sim, como precisa ser dividido. Né? E quais são os sinais, então, para os pais que estão assistindo aí ao ABC das Mães, os pais de adolescente, os de criança também, nós já falamos dos sinais, e nos adolescentes? Quais são os sinais de depressão?
Pois é, nos adolescentes, varia sempre de criança para adolescente. No adolescente, a gente precisa estar atento à fala, né? Como que está a estima desse adolescente, a autoestima dele, no que ele fala sobre ele, o que ele pensa sobre ele, como que está a relação social dele, como ele está muito isolado, está muito quieto. É importante, embora lá a gente estava falando aí já de um final de um Fundamental 2 para o ensino médio, a escola já não tem mais aquele olhar tão intenso quanto não deveria. É preciso que a escola ainda observe esse adolescente até o final do percurso dele na escola, porque ele ainda não tem condições emocionais para se manter estável por muito tempo, né? Então, quais são os sinais? É isso, o isolamento, às vezes está muito no celular, muito no quarto, muito trancado. Cláudia, eu vou ser muito sincera, eu acho que a privacidade de adolescente, ela tem muitas vírgulas, sabe? Pai e mãe têm direito, os meus pacientes, eles vão me xingar vendo isso, os adolescentes. Mas pai e mãe têm direito e têm dever de saber o que se passa. Precisa fazer dar uma incerta, ver com quem conversa, qual é o tema que conversa. Não tem essa de eu não posso te mostrar, não. Adolescente precisa sim, porque ainda não tem maturidade para poder decidir algumas coisas. Hoje a gente vive um paradoxo, né? Você tem adultos e até adolescentes e jovens intelectualmente fantásticos, mas emocionalmente totalmente despreparados, né, para a vida. É verdade. E a Valquíria está falando aqui e só me vem à mente assim, o diálogo, a família, porque a privacidade, tudo que ela falou, tanto do diálogo para não gerar, né, para que as crianças não se sintam aí sozinhas, voltando lá na infância, quanto para esse adolescente que quer a privacidade, mas vai ser muito mais fácil dele se abrir, de repente dele expor e até de procurar ajuda, de ter ajuda. Acho que o diálogo é a base de tudo na família, né? É isso que a gente tem que prestar atenção, muita atenção. Sim, né? Sim, sem dúvida, Cláudia. Olha, tem uma família que fez um negócio que eu achei fantástico, que foi o seguinte, combinaram de que chegando em casa 1 hora, acho que foram 2 horas por dia à noite, todo mundo ia colocar o celular numa cesta. Ninguém da casa ia ficar por 2 horas sem mexer no celular. E aí, nesse momento, eles iam jantar, iam conversar e tal. Depois, estava liberado. Então, estabeleceram ali, eram todos adolescentes e os pais. Então, eles combinaram, olha, chegou aqui a hora que recolhe o celular, guarda e depois... Então, estabeleceu aí um resgate do diálogo. Porque é isso, ali na família é onde vão ser passados os valores para aquele adolescente, para aquele jovem, vão ser passadas as estratégias para lidar com um turbilhão emocional, uma situação de conflito. Então, mais do que um profissional, antes do profissional entrar, a família precisa... Não tem como a gente operar sozinho, a gente sempre opera junto com a família, porque é ali que a gente precisa resgatar. É a base de tudo, né, Valquíria? Ai, adorei. Tema super interessante. Espero que que a gente tenha conseguido esclarecer aí todas as dúvidas de vocês. Ficou com alguma dúvida? Escreve aqui nos comentários dessa transmissão. A Valquíria acompanha sempre aqui com a gente. E eu te espero na próxima semana, Valquíria, com mais um tema aí pra gente debater com os pais. Estaremos aqui, sim. Obrigada mais uma vez pela sua presença, viu? E, gente, nosso programa vai ficando por aqui hoje. Quero agradecer ao meu look, que de hoje é Doc Show Moda. Um beijo para todos vocês aí, Doc Show. O nosso cenário, que é da Especialista. E agradecer mais uma vez, de novo aqui, a audiência de todos vocês. E dizer que amanhã nós estamos de volta. Um beijo.